Olha, Deus, ele cobra bem mais caro, ele cobrou bem barato de você. Não, ele cobrou bem mais barato de você. É porque eu já tinha falado também, né, para dar um desconto e tal. Aí fica a seu critério, mas eu acho. Pelo menos você não vai ter problema nunca mais. Não, bom dia, Vivian. Bom dia. Tá com a webcam ligada hoje? Que chique. Agora tem que ligar, né? O pessoal do Cristo Rei falou que tinha que, sempre que entrar, deixar ligado. Porque tem gente que não assiste a aula e tá entrando gente. Né, Natália? Oi? Né? Agora é bom que dá pra ver a carinha de vocês. Ai, meu Deus. Ai, olha a outra com pet, gente. Que lindo. Ai, que gracinha. Qual o nome dele? Oi, pessoal. É Frederico. Também, a Vivian com pet. É Minha porque... dormindo aqui. Ai, meu Deus. Cadê o meu gato que não tá aqui? Eu sou o Frederico. Tá lá fora também. Ai, olha que lindo, gente. Vai Vocês descer. viram, vocês viram que ontem o Supremo promulgou aquela lei que intensifica a pena para quem causa maus tratos a animais? Eu vi. Ainda Foi aprovado ontem. E foi o Contarato aqui do Espírito Santo que, né, propôs a lei. Ainda bem, porque tem uns casos que dá vontade de chorar. Não, fala não. Tem gente que bota rojão nos bichinhos, estoura só pra... Ó. Meninas, semana passada nós estávamos falando sobre as viroses. Hoje eu quero fechar essa parte da virose. Vocês querem perguntar, falar alguma coisa? Pra mim tá tranquilo. Vamos lembrar do que nós falamos semana passada, que é importante, né, a título de Enem. Eu falei para vocês que quando a gente fala em vírus, o vírus ele só tem um material genético, que ou é o RNA ou é o DNA. Por que isso aqui é importante para mim? Porque quando a gente fala nos retrovírus, aqueles de RNA, antigamente falava-se muito do HIV. Só que agora quem entra junto com o HIV?
O coronavírus. Lembra que o coronavírus ele também é um vírus de RNA e ele tem a ação dele muito parecida com a HIV. Por isso que vocês já devem ter visto na internet pesquisas ou pessoas atrelando que quem tem HIV e faz tratamento fica mais imune ao corona. Porque os dois vírus eles são muito semelhantes. Tá? Alguém de vocês aí já viu alguma coisa sobre isso na internet? Que pessoas HIV positivo que tomam coquetel, elas são mais imunes ao corona? Você falou pra gente pesquisar, tipo, na última aula. Então, aí vocês viram alguma coisa? Eu procurei, mas eu, tipo, não achei exatamente esse relacionado com quem toma O que você coquetel. achou? Tipo, eu achei falando que tava, tipo, em pesquisa e tal, mas que não... Que o pessoal, tipo, não... Que tomava coquetel. Foi o que você falou, né? Que tomava coquetel não... Não é que não pegava, mas, tipo, tinha uma Ficava imunidade mais melhor. menos chance. Isso. Lembra que tudo que se fala em corona é pesquisa. Ninguém sabe nada ainda. É pesquisa. Ninguém tem nada concreto sobre o corona ainda. Mas é pesquisa. Ok? Mas aí lembra dessa questão do DNA, tá? Porque ele é bem semelhante aí ao vírus do HIV. E hoje vocês vão ver ainda que o vírus, por exemplo, ele já apareceu. Nós já tivemos esse vírus na China. Não é a primeira vez também que esse vírus aparece. Alguém lembra como que quando ele apareceu pela primeira vez, como que ele era chamado? Eu vou falar agora na aula, não tinha falado ainda para vocês não, tá? Mas alguém lembra como que esse vírus era chamado quando ele apareceu pela primeira vez? Não? Alguém lembra aí de uma virose? Vem para cá. Chamada SARS. Ouviram falar disso? Falar de novo? SARS. Sim. Então, SARS foi a primeira manifestação do Covid-19, do coronavírus. Hoje a gente chama Covid-19 porque é o coronavírus de 2019. Mas o corona já apareceu na China com o nome de SARS. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Então são coisas que eu não sei se o Enem vai fazer uma atrelação sobre isso, mas que pode acontecer. Ok? Querem perguntar alguma coisa sobre isso ou tá de boa na pesquisa que vocês fizeram? Tranquilo. Tranquilo. Isabela Pimenta, Isabela Lopes e Marcos Vinícius, webcam ligada. Deixa eu ver a carinha de vocês. Olha que bonita, Isabela. A gente estava vendo os pets um do outro aqui. Isso aí, Marco. Todo mundo junto. Olha só, quando a gente fala nas questões das principais doenças causadas por vírus, a título de Enem, nas provas, o que a gente observa é que basicamente não estão vindo questões sobre uma doença específica. Por exemplo, eles não estão o sarampo e criando uma questão sobre o sarampo. Não é essa a sacada que está vindo na prova do Enem. O que está caindo geralmente? Ele está dando uma série de doenças, aí ele pergunta assim, quais dessas são causadas por vírus? Qual é a bactéria? Qual é o fungo? Qual é o protozoário? Aquela coisa toda. Né? E aí, uma frase muito idiota, que é essa aqui, ó. Venha hoje para Cascata da Girafa. Idiota, mas ela é tão idiota que você consegue gravar alguma coisa. Venha hoje para a Cascata da Girafa. E aí, se eu pegar pelas letrinhas, quais são as doenças que vocês conseguem identificar com essas letrinhas? Essa aqui para ver.
Uma doença. Alguém? O Ramsés teve essa doença lá atrás. Começa com A. Varíola? Claro. Encefalite. Uma doença que dá na boca da galera. Com H. Herpes. HPV também. HPV, que eu pedi para vocês pesquisarem. Ebola. Paralisia infantil. Cachumba. Catapora. Dengue. Gripe. Raiva e febre amarela. Essas são as principais viroses causadas, né, aí para o homem, com a ação do homem. E aí, geralmente, as questões, ela tá vendo tipo isso mesmo. Tipo assim, qual doença é vírus? Ele dá A, B, C, D, E. Aí coloca lá, cândida, gonorreia, frieira, HPV e sei lá o que. Aí ele pergunta por isso, qual é causado por vírus? Aí você vai lá, a única que é a virose, é o HPV. Mais ou menos por aí que está caindo as questões. Então a frase, como eu falei para vocês, ela é tão besta que você acaba gravando. De tão besta que ela é. Aí dá para ter uma noçãozinha. As duas últimas é o quê, prof? Febre amarela. Febre amarela é uma virose muito comum na Amazônia, né? A gente só se vacina para febre amarela quando vai na Amazônia. Uma coisa que, tipo, que cai no Enem que eu acho difícil é quando, tipo, ele dá a doença e pede o nome do protozoário, do bicho que passou aquilo. Nossa, eu acho muito difícil, tipo, lembrar do nome científico do bicho. Eles falam que o Enem não é decoreba, né? A ideia não era ser, mas eles estão voltando a colocar esses nomes. E aí, o que me preocupa, por exemplo, na verdade para vocês é vantajoso, né? São alunos de rede privada, porque como o governo atual ele é bem meritocrata, é capaz ele botar uma prova bem mais decoreba mesmo, meritocracia mesmo. Que para vocês é bom, né? Vantajoso. E aí nós temos as viroses de forma geral, né? Sarampo, rubéola, cachumba, catapora, gripe, poliomielite, hidrofobia, que é a raiva, blá, 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 blá. O que eu vou precisar? Quais são os pontos de atenção que eu preciso sobre essas doenças? A gente vai falar de algumas das principais a título de prova. Claro que a gente vai começar pelo HIV, que eu já tinha dito para vocês semana passada um pouco, vamos só fechar aqui. Da pesquisa que vocês fizeram do HIV, que eu pedi, alguém achou alguma coisa nova, assim, alguma informação diferente? Não, eu só pesquisei como que é mesmo e tal. Não pesquisei informação atual. Entendi. Lembra que no Brasil seria SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Aí, por causa do nome das SIDAs, mulheres, ficou AIDS, mas deveria ser SIDA, com S. Vamos lembrar aqui uma coisa. O vírus do HIV, ele entra
linfócito C faz a leitura, vai para a mucosa, produz o linfócito C, que vai para o sangue. Por que que o vírus não morre com o linfócito C? Por que que o vírus do HIV... Porque ele muda o receptor dele, tipo, que tá dentro da célula. Isso aí. Ele muda as proteínas dele. Lembra que semana passada eu falei assim, ele tem coraçãozinho, estrelinha e raiozinho. Aí depois, quando vai vir, ele já mudou para outro símbolo, tal. Aí depois eu falei para vocês, na prática, o que é mudar de símbolo? Quando você pega um aminoácido, basicamente é isso aqui, não é? Um ácido carboxílico com glutamina. O que é ele alterar a proteína? Basicamente, ele pode trocar a amina de posição, ele pode colocar um radical livre a mais. Toda vez que ele faz isso, a gente pode ter isômeros, né? Mas você querendo ou não, você tem um composto diferente. Então, basicamente, seria isso. Ele vai fazendo mutações. E a partir do momento que faz mutação, o linfócito C deixa de ser eficiente. Então, quando eu viro e falo para vocês o HIV causa imunodeficiência, né? Por isso que o nome é AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou adquirindo a imunodeficiência síndrome, né? Por que a pessoa fica imunodeficiente? Por duas coisas. Primeiro, ela fica com um monte de linfócito C sem função. Porque lembra que como o vírus é mutante, esse linfócito C não consegue matar, o corpo fica lotado de linfócito C que não servem para nada. Que não serve para nada. E a segunda coisa, ela fica com pouco linfócito T. Porque lembra que o vírus fagocita essas células. O vírus, ele fagocita o linfócito T. Então, a pessoa fica imunodeficiente. Ninguém morre de HIV, lembra disso. Ninguém morre de AIDS. Você morre de gripe, de N outras coisas. Porque se você pegar qualquer doença, os seus linfócitos T estão muito baixos e o corpo cheio de linfócito C sem função nenhuma. Ou seja, a pessoa fica imunodeficiente, fragilizada. E lembra que a AIDS ou a SIDA é um sintoma. Se você tomar o coquetel, você não fica mais sintomático. Por isso que as pessoas, quando tomam o coquetel, são HIV positiva. Mas elas não têm AIDS. AIDS é o sintoma só da doença, a manifestação. Se você tomar o coquetel, não manifesta. Lembra que o coquetel, ele não mata o vírus. O coquetel, ele inibe os processos reprodutivos, que foi do vídeo da aula passada. Lembra o vídeo que eu mostrei que o coquetel ele bloqueia principalmente a enzima transcriptase reversa. Principalmente essa enzima, que é a enzima que faz com que o RNA do vírus controle o DNA celular. Meninos, dúvidas aí sobre isso, de forma geral? Dúvidas? Não, mas prof, tipo, uma coisa que eu pensei agora, mas que eu não pesquisei, mas pelo coquetel aumentar a imunidade, pode ser por isso que as pessoas não pegam Covid, não? Sim. Porque, tipo, a imunidade dela vai estar melhor e não tem probabilidade de só que, Vivian, eles acreditam que o vírus do Covid ele também seja mutante, como o vírus do HIV. Ele pode até ter a mesma enzima, não se sabe ainda, ao certo. Então, vai que o coquetel também inibe o processo reprodutivo dele, entendeu? Entendi. Uma pessoa que tem HIV, quando ela vai para o hospital, ela usa máscara, por exemplo.
Por que ela usa máscara quando ela vai para o hospital ser atendida? Não é para ela não passar, não é para ela passar, evitar com que ela passe HIV para as outras pessoas. É para as outras pessoas não contaminarem o cara com a doença. Perguntas? Bom, como que se pega HIV? Sangue, sêmen, líquido vaginal. Eu só queria salientar, porque claro que isso é coisa batida lá da quinta série, mas eu só queria lembrar vocês da questão do leite materno, tá? Uma mãe que é HIV positiva, ela não é orientada a amamentar o bebê. O bebê vai precisar de uma ama de leite. Porque o leite materno pode transmitir o vírus. Só atentar para isso, porque, tipo assim, transfusão de sangue, usar camisinha, é batido. Lembra de uma coisa, tá? Quando a gente fala em camisinha, a camisinha, ela existe exatamente no vírus do HIV. Você fala bem assim, camisinha é do HIV, é dela, é dele, tipo assim, é o par. Por quê? Quando você pega as outras DSTs, como HPV, gonorreia, herpes, a camisinha não previne. A camisinha não previne essas DSTs. Mesmo com preservativo, você pega DST. Agora, a camisinha, ela previne bem duas coisas, é gravidez e AIDS. Essas duas coisas, a camisinha é excelente. Então, a camisinha, quando a gente fala em DST, ela é o parzinho do HIV. Cuidado a título de prova, você achar que ela é a milagrosa. Porque as DSTs que são externas, igual gonorreia, HPV, essa coisa toda, não tem como a camisinha prevenir, porque o testículo do cara não é coberto pelo preservativo. Então, o contato do testículo com a vagina, ou com o ânus, sei lá como que é a relação, ele pode transmitir. Eu pedi para vocês lerem sobre o HPV, né? Hoje, no Brasil, a DST mais comum é o HPV. O câncer no colo do útero que causa na menina. Só que aí, por exemplo, no homem, o que vai acontecer com o HPV no homem? Só causa umas verruguinhas no ânus. É assintomático. Aí o cara é porquinho, vai tomar banho, tem menina também, o que ele faz? Vai tomar banho não, ele vai fazer o número 2, aí o que ele faz? Ele pega o papel, vai lá atrás, vai pela frente aqui, né? Bota o papel e vem puxando para limpar. Para onde que ele tá passando? A Tainara fez uma cara de porquinho, né? Tipo assim, oh. Mas é sério, tem gente que caga e bota a mão entre as pernas, vai lá atrás com o papel e puxa. Aí o que você faz com o cocô? Com as fezes? Traz, se for o homem, para o testículo, se for a mulher, para a vagina. Vocês já aprenderam que não pode fazer isso, claro. Mas se o cara faz, você tem, por exemplo, o cara com HPV no ânus, vai passar para o testículo. Aí ele pode usar preservativo, mas na hora do ato sexual, o testículo dele encosta na vagina. Transmite. Então, cuidado com a camisinha, porque ela não é, tipo assim, milagrosa para tudo, não. É gravidez e o HIV, só. O resto passa por ela. Tá? O resto passa por ela. Prof, Fala, Natália. você falou que os linfócitos C ficam sem função e os T são fagocitados. Aí isso ocorre porque o HIV ele muta constantemente, você falou. Isso. Mas a questão dele mutar, Natália, justifica o linfócito C não ter função. O T diminui porque o fagocitar é comer. Ele come, se alimenta do linfócito T. Sim, sim. Porque não tem a ver com a mutação do vírus, isso. Obrigada. Prof, como que o vírus fagocita o linfócito T? É Toda dentro da célula isso? toda fagocitose ela é igual, não tem diferença entre fagocitoses. Lembra que a fagocitose nada mais é do que um processo que a célula faz uma invaginação, aí coloca o que quer dentro e fecha. A fagocitose é igual. Só que o que acontece com o caso do vírus? O vírus ele é menor do que o linfócito T, porque o vírus não é uma célula.
ele não consegue englobar, fazer essa invaginação toda. Então, ele faz o que a gente chama de autofagocitose. Desculpa. Exofagocitose. O que é essa exo, externo? Ele vai fagocitando por fora. Vários vírus, tipo aqui é o linfócito, aqui é a célula do linfócito T. Vários vírus por fora vão degradando o linfócito T. É uma exofagocitose. Porque ele não consegue comer, né? Porque ele é menor. Sabe onde o processo é parecido? No sangue. Lembra lá em genética, quando acontece a aglutinação sanguínea? É parecido, que o sangue aglutina. Os anticorpos, eles deveriam fagocitar tudo. Só que eles não conseguem fagocitar a hemácia, porque a hemácia é maior do que eles. Aí eles fazem essa exofagocitose externa. Aqui casos, né, de HIV mundo afora. A gente sabe que a África, né, ela corresponde à grosseira maioria dos casos até hoje. Sobre HIV, alguém quer perguntar alguma coisa? De boas? Beleza. Vamos para as outras viroses. Associada à pele. Qual virose que é associada à pele? Primeiro, catapora. E a herpes zoster. Catapora e a herpes zoster. Observa que as duas elas vêm juntas por quê? É comum quando a pessoa pega catapora, pegar herpes. Já deve ter ouvido isso ou visto. Quem tem catapora tem herpes. Ok? As duas elas são bem casadinhas. E aí o que vai acontecer nelas? Nós temos aí um vírus de DNA, é um adenovírus, não é retrovírus. Não é um retrovírus. Ok? E o que vai causar uma ou a outra? Lesões dolorosas na pele, sempre é questão de lesão. Tá? A transmissão é via respiratória e não tem tratamento. Quem tem herpes zoster mesmo é para a vida toda. Quem tem herpes é para a vida toda, não tem cura. Não tem como curar. Ok? Geralmente, a gente chama o vírus de varicela e o próprio remédio que se passa para amenizar as crateras criadas, varicela também é o nome do remédio, né? O nome do vírus e do remédio é o mesmo, que vende na farmácia. Observa que a catapora ela é mais restrita ao rosto da pessoa. Depois vocês vão ver o sarampo que espalha no corpo todo. A catapora ela é mais restrita no rosto. Quando a gente fala na herpes zoster, ela geralmente não dá no rosto. A herpes zoster, geralmente ela dá no corpo, principalmente no quadril. É engraçado porque se vocês verem quem tem herpes, ou é na região do quadril, a zoster, né? Ou é aqui na região da coxa, ó. As dobras que a gente tem, não sei se vocês já perceberam no corpo de vocês, mas a pele, onde ela mais dobra, é aqui, nessa região. Observe depois do quadril de vocês. É onde dá mais estria, onde dobra mais. Então, com isso, além de você deixar mais úmido, você faz a pele ficar mais permeável, né? Então, você querendo ou não, essas lesões da herpes zoster, elas se concentram nessa qualidade da pessoa. Como tratar? Como eu falei, a varicela é uma pomada que ela inibe essas erupções, mas é para a vida toda. Não tem como resolver o problema. Como se transmite? Contato direto com a pessoa. Você não pode ter contato. Ó, aqui é uma pessoa que é usada a pomadinha, tá vendo? Ó, já tá bem seco. E é como eu falei para vocês, ó, geralmente é isso aqui, ó, cintura e coxa. É onde ela mais gosta. Cintura e coxa. E aí depois a gente tem a herpes simples, ou chamada de labial. Lembra que a zoster é considerada uma DST. A zoster é uma DST.
Professor, Hum. volta naquele slide rapidinho. Esse aí, calma aí. Uhum. Pronto. O que vai diferenciar a herpes zoster, que é uma DST, da labial, que é herpes simples? Primeira coisa é que a simples ela se manifesta na boca. Eu tenho essa herpes. É labial. Como a outra herpes, não tem cura. Não tem como curar. Só que a diferença vai ser o quê? Ela pode ser considerada... Ela não entra nas DSTs. Tá? Ela não entra no rol das DSTs. Só que ela pode ser considerada porque você pega ela no contato com beijo. Ela não entra como DST porque você não precisa fazer sexo para adquirir. Mas no beijo você pega. Ok? E aí o que acontece? Esse vírus ele fica alojado nos glândulos nervosos da pessoa. Ela fica alocada no sistema nervoso da pessoa. Então, a partir do momento que você tem essa virose, ela fica no seu sistema nervoso, lá para sempre ela vai ficar. Não tem como ela sair dali. E aí vai acontecer o quê? Como não tem como ela sair? Quando você tem algum estresse, alguma anomalia nervosa, ela vai se desenvolver. Ela vai migrar, ela vai se reproduzir, porque as sinapses do sistema nervoso geram energia, com essa energia o vírus se multiplica, com excesso de sinapses. Aí a multiplicação viral que sai do sistema nervoso, a matriz viral fica. E aí o que sai na boca é só o vírus multiplicado. Também não tem cura. Aí você passa a pomadinha, a ciclovir, penvir, vir da vida aí, para tirar os sintomas. Só que o vírus continua no sistema nervoso. Você não tem como matar ele. Ok? Quando ela está seca, igual aqui, ela não tem fase mais de contágio. Agora, quando ela está molhadinha, igual aqui embaixo, geralmente dá um monte de bolinhas de água. Ela está na fase contaminada. Fase de contágio. Ok? Tranquilo? Rubéola. Rubéola, diferente da varicela e do HPV, da herpes simples, é formada de RNA. É um vírus de RNA, ó. É um retrovírusinho. O que acontece com a rubéola? Com as pessoas adultas, quase nada. A pessoa vai ficar meia vermelhinha. Ela é bem branda, né? Ela é bem branda com pessoas adultas. Fica quase a ser sintomática. O problema é com as mulheres. Toda menina tem que tomar vacina para rubéola. Vocês todas devem ter tomado. Acredito eu. Por que precisa tomar vacina para rubéola? Alguém sabe? Meninas, para que eu preciso tomar vacina para rubéola? Gravidez. Gravidez. A menina, se ela tiver rubéola, quando ela for ter a criança nasce cega. Causa cegueira em crianças. Por isso que homens não são vacinados para rubéola, só mulheres, por causa da gravidez. E geralmente o período de vacinação das meninas é quando vocês têm 13, 14 anos. Ou seja, todas vocês já devem ter sido vacinadas de rubéola. Para que quando vocês forem ter filho, o bebê não nasça cego. Tipo, se não tiver tomado, pode tomar ainda mesmo depois de adulto? Pode. Ou, tipo, não faz mais tanto efeito? Não faz, assim? você pode tomar quando quiser. É vacinado nesse período de 13 e 14, que é quando as meninas estão começando a ter filhos. Você tem que tomar antes de engravidar. Estranho, né? Falar que período de ter filha com 13 anos. Pois Mas é a média que está tendo hoje, né? Fazer o quê? Eu dei aula um período no Poli 2, que é aí atrás do Cristo Rei. Né? Eu efetivei no estado, aí fui dar aula ali. Era incrível, porque, por exemplo, eu dava aula para vocês no Cristo Rei, vocês com 16, 17, 18 anos, querendo estudar, tal. As meninas lá com 12 já eram mães. Na quinta série. Aí você fala, gente, que discrepância.
12, 13 anos, casando já com filho. Mas fazer o quê, né? Então a rubéola tá aí, tá? E a infecção durante a gravidez causa cegueira, não tem Prof, tratamento. Pode falar. rapidinho, voltando. Na herpes zoster e na catapora, elas são tratadas, você falou, com a... Não tem tratamento. E varicela é o que... Varicela é o vírus. É o nome do vírus. Aí tem uma pomada chamada varicela que ela inibe as crateras. Mas não é para curar. Ela só não deixa a ferida ficar feia. Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele passou varicela, que é a pomadinha. Só para ficar seco. Não ficar assim, ó. Das duas, que é varicela, o vírus? Isso. As duas, é o mesmo vírus, por isso que você pega junto. Entendi. Aí, ó, olha o sarampo. Outro vírus de RNA, e como eu falei diferente da catapora, a catapora ela concentra no rosto. O sarampo geralmente espalha no corpo todo. Outra coisa é que a catapora ela faz umas bolinhas maiores. O sarampo parece até sardas, porque faz bolinhas pequenas. Qual o sarampo? A pessoa fica toda sardentinha, toda cheia de bolinha. Tá? Pode acontecer infecção e por cérebro. A pessoa pode ter infecção cerebral, é raro acontecer. Então o sarampo ele acaba sendo mais preocupante do que a catapora. Tanto é que a vacinação de sarampo ela é mais intensiva. O governo intensifica muito mais a de sarampo do que a da catapora. E a vacina que a gente chama de tríplice, né? Porque são 3 coisas: sarampo, cachumba e varíola. A tríplice viral, toda criança toma. Aqui, ó, sarampo, cachumba. E a varíola que entra, né? A catapora e a herpes. Toma aí a tríplice viral para combater essas 3. Aí a nossa varíola. Lá do faraó Ramsés. Também é um vírus de DNA. O ortofoxvirus viroli. Lembra quando vocês forem ler, você não fala o ai, não é virolai não, tá? Viroli. Geralmente ela pode dar nos órgãos externos, mas geralmente órgãos internos também tem. Então a pessoa ela pode ter varíola no estômago, varíola no intestino, enfim, órgãos internos eles também podem ter. E aí, quando dá no órgão interno, é muito comum ter hemorragias. E aí a pessoa pode morrer com essas hemorragias. Externamente, a varíola ela é pior que a catapora, porque ela causa lesões muito maiores. Se você for pegar um braço de alguém que tem varíola, a lesão é muito maior. Tá? Então a taxa de mortalidade da varíola é alta, transmitido por água, saliva ou vias respiratórias e não tem tratamento. Lembra que a varíola vai ganhar uma estrelinha, por quê? A varíola ela foi erradicada do mundo, principalmente do Brasil, né? A gente achava que não teria mais varíola. E aí eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários atuais, o Brasil voltou a ter varíola. O Brasil voltou a ter caso de varíola, coisa que não tinha. Então ela ganha uma estrelinha a título de Enem, porque pode ser uma doença aí que volta. Isso pode até voltar, tipo, relacionado com a revolta da vacina que teve também. Sim, tipo, com questões historicamente históricas, lá com a Marcela, isso aí. Porque a varíola era erradicada, era uma coisa que não era para voltar e voltou. O Brasil é um dos poucos países que tem varíola de novo agora. Então ela ganha uma estrelinha aí para vocês lembrarem dela. Olha como que fica aqui diferente da catapora que eu disse para vocês, ó. Olha como que vai aumentando, ó. 4 dias, 7º dia, 14 dias, 21 dias. Olha como que fica já. É como se fosse a lepra, né? Como se fosse bactéria. Ela vai consumindo a pele, vai causando lesões muito maiores do que dos outros vírus. Doenças do sistema nervoso. Alguém quer perguntar alguma coisa ali dos da pele?
a gente fala em sistema nervoso, a primeira que vai vir é a poliomielite, claro, que a gente conhece vulgarmente como paralisia infantil. Como paralisia infantil. O que vai acontecer com a paralisia infantil? A pessoa vai ter o sistema nervoso afetado, né, o sistema nervoso central, e ela também pode ter paralisia em órgãos, tá? Intestino, garganta. A paralisia não necessariamente é muscular só. Tem gente que tem poliomielite e paralisa outros órgãos, não só o músculo. O músculo é o mais comum da gente ver, né? Aí a pessoa para de andar, claro. Aí o governo faz a vacinação de poliomielite, a criança rapidinho já toma para não ter essa virose. Ela é pouco incidente. Você quase não vê caso de poliomielite, tá? É uma virose muito bem controlada pelo governo. A vacinação é muito eficiente, porque você não vê muitos casos, não, de paralisia infantil. Raiva. O nosso lissavírus. O que acontece com a raiva? O hidrovírus, né, hidrofonovírus. Quem tem raiva, aqui na foto tem um morcego. Mas qual é o animal comum da transmissão da raiva? Cachorro. Cachorro. O cachorro. O comum é o cão. Lembra que os morcegos, eles quase não transmitem raiva para nós aqui no Espírito Santo. Por quê? Os morcegos nossos, lembra que são frugívoros. Espírito Santo não, né? Brasil, de forma geral. Os morcegos nossos são frugívoros. Eles quase não são hematófagos. A gente só tem morcego hematófago, morcego o Drácula, que chupa sangue, aquela coisa toda, no Mato Grosso. Se vocês já foram num paiol de uma roça, em algum local que tem morcego, eles voam para cima de você assim, porque eles estão indo em direção à saída, claro. Mas vocês nunca foram atacadas por um morcego, dele voar em cima de você, agarrar e ficar chupando seu sangue. É uma sensação de pavor, quando você entra numa caverna, num paiol, assim, um monte de morcego voando para cima de você, dá. Mas se você parar para ficar quietinho, eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Porque lembra que morcego não é um passarinho. Ele não tem asa para voar. Ele plana. Então, o que acontece? O voo dele é muito torto. Então, o morcego, às vezes, ele vai voar até para sair de onde você está, ele bate em você porque ele não tem muita coordenação motora. E como ele é um quiróptero, ele usa ondas sonares para se locomover, vários morcegos voando junto, aí eles se embananam todinho nas ondas. Então, é muito comum os morcegos ficarem se batendo. Ah, eu estou aqui em casa, minha casa aqui. Aí entrou um morcego pela janela. Ele vai ficar se batendo, vai parar no canto. Ele não é muito inteligente, ele não consegue ver a janela e voltar igual um passarinho. É mais complicado para ele essa logística, tá? E aí a raiva, ela é transmitida por mordidas. Para nós aqui o cachorro é o principal, não é o morcego. Tá? Se você não tomar vacina antirrábica, você morre, é fatal. Então, raiva mata. Okay? E os sintomas que você tem é dor muscular, porque o sistema nervoso fica bem afetado. Geralmente, o cachorro, ou o morcego, ou o roedor que tem raiva, ele fica espumando pela boca, né? Babando. Tranquilo? Do coração. Entra dengue. Então tomar vacina antes não dá diferença nenhuma, né? Então. Não. Da raiva. Não, você tem que vacinar o cachorro. É porque, tipo, eu já fiz estágio quando eu tava fazendo técnico em zootecnia. Aí, tipo, eu fui fazer estágio em clínica de cachorro e tal, de pet. Aí, pra mim poder fazer, eu tive que tomar vacina antes. A gente vacina porque é uma medida de prevenção. Só que quem trabalha com isso, tétano e raiva, você tem que se vacinar sempre. Quando eu atuava como biólogo da reserva, a cada 2 anos você tinha que tomar vacina de raiva e tétano.
Tétano também precisa. Por causa Mas da... aí, tipo, não dá diferença nenhuma você tomar antes, porque você vai ter que tomar depois do mesmo jeito. Exato. Porque o tétano, a unha dos bichinhos também, gato e cachorro, né? Veterinário também tem que ter esse cuidado. Ela pode transmitir tétano. Dengue. Quando a gente fala no coração, né? As doenças do coração, a dengue, ela tá aí em primeiro. A dengue é uma doença muito batida. No Enem, acho que já deu ela. Só lembra que é um vírus de RNA, dor muscular, tem a dengue simples, é hemorrágica, é batido a questão da dengue, e o Aedes aegypti, né, o albopictus, vão poder transmitir. Não tem muito segredo aí sobre dengue, não. Febre amarela, que eu falei aí, a doença lá da Amazônia, né? A pessoa fica amarelinha porque ela fica com icterícia. O povo da roça chama de tiriça. O fígado da pessoa fica extremamente afetado com essa virose. É muito comum na Amazônia. Aí a pessoa fica toda amarela, tá? Muito amarela. Aí você tem o fígado, o baço, mas o fígado é o principal, tá? E aí, como você tem o sangue muito afetado, você passa a ter lesões nos outros órgãos. Aí vai, né, sequenciando uma série de coisas. Mas basicamente seria o fígado, tá? Flavivírus. Mononucleose também é uma coisa muito difícil de ter, não é uma virose muito comum. Se você for observar, isso aqui é uma boca, né, que está a língua do paciente, ó. Ela infecciona os linfonodos, a mononucleose, de uma forma que você começa a criar placas infecciosas na língua. E a úvula, não tem aquele negocinho pendurado na garganta? Chamado úvula. Ela chega a dividir tamanha infecção. É causado por um vírus Epstein-Barr, mas, como eu disse, é muito raro você ver mononucleose. Quando a gente fala no sistema respiratório, aí a gente tem a gripe, que é o clássico. Só me ajuda aqui uma coisa na gripe. A pessoa tomou vacina para gripe e ficou gripada. O que aconteceu? Já tinha pegado gripe antes. Ela já estava gripada quando foi tomar vacina. Isso aí. Gripe também é bem batido pra gente, tá? E aqui que eu quero dar uma focada, ó, pra gente lembrar. Quando a gente fala em gripe, a gente tem as síndromes respiratórias agudas graves, ou simplesmente chamada SARS, que foi o que eu falei no início da aula. SARS é uma doença respiratória. Por que que eu quero botar... Ó, eu botei a estrelinha para varíola e agora eu vou botar uma estrelinha para SARS. Por que que o SARS vai ganhar uma estrelinha? Adivinha quem causa a síndrome respiratória aguda grave? Adivinha o nome do vírus? O nosso amigo coronavírus não é a primeira vez que ele aparece. Quem está acompanhando os noticiários já viu isso. Não, ele não é a primeira vez que apareceu. O coronavírus já veio. Só que antes ele não era chamado Covid-19, coronavírus de 2019. Antes ele era chamado de SARS. Então, ó, estrelinha para ele. Lá em 2003, ó. O que acontecia com o SARS? Mesma coisa. Febre, tosse, dor de cabeça, diarreia. As pessoas com mais de 60 anos morriam, ó, 43%. As pessoas idosas, da contaminação pelo ar. Tudo isso que a gente ouve do coronavírus, do Covid-19, se aplica ao SARS. A única diferença é que em 2003 o SARS não virou uma pandemia. Só isso. Mas o coronavírus não é a primeira vez que ele dá as caras pra gente. E engraçado que foi na China de novo. Foi na China também que ele apareceu pela primeira vez. Então, lembra sempre desse SARS, tá? Prof, o que é dispneia? Dispneia. Dispneia é quando você tem distúrbio respiratório. Apneia é quando você para de respirar.
Não tem quando você mergulha e tampa o nariz? A gente chama de apneia. Apneia. Porque você parou. Sem respiração. Aí dispneia é quando você tem um distúrbio respiratório. Ronco. Vocês têm um tio, um pai que ronca, um irmão? É uma dispneia. A pessoa fica lá atrapalhando os outros dormirem. Geralmente casa de praia que montua todo mundo nos quartos é foda, né? Doenças associadas ao sistema digestório. Aí entra a cachumba. Não sei se vocês conseguem ver aqui um carocinho, ó, no menino. O paramyxovírus, ele faz o quê? Ele entra no sistema digestivo e ele se espalha. Por isso que as pessoas têm geralmente, o menino, né, quando tem a cachumba aqui no pescoço, vocês já devem ter ouvido que ele tem que tomar cuidado porque a cachumba desce pro testículo. Só que vocês entendam que o descer não é que o caroço ele vem andando e vai lá pro testículo do cara. Como ele está ligado ao sistema digestivo, ele desce pela traqueia, vai pro estômago e vai se espalhando. Tá? Ele se espalha. E se a cachumba se espalhar no testículo, causa esterilidade no cara. Então, a rubéola é uma virose preocupante em mulheres. Já a cachumba é uma virose preocupante nos homens. Tá? É um vírus de RNA. Então, ó, geralmente, rapazes com 20 anos vão ter o Marcos aí na sala, os meninos da sua sala. É o período mais comum deles, tá? E é pego por gotícula de saliva. E a preocupação é causar esterilidade. Depois tem as hepatites A e E, que também é bem batido para a gente a questão da hepatite. Não é comum em prova, ok? A doença que ataca o fígado, né? É chamado de hepatite, porque são células da pele, células do epitélio, aí vão para o intestino. E o fígado é o principal. O fígado é o principal. Tá? Hepatite, a pessoa que tem hepatite, ela vai ter aquela icterícia parecida com a febre amarela. Então, não é uma coisa muito usual hoje a gente falar da questão das hepatites. Interferon também não. E quando a gente fala nas associadas ao sistema genitais, tanto no pênis quanto a vagina, que a gente se apropria das DSTs propriamente ditas, que também são bem batidos pra gente. Tá? As meninas é o condiloma ou a crista de galo, que dá muito, que aí causa corrimento. Quando o condiloma ele dá no homem, como que fica o pênis do cara? Bem aflorado, só que não adianta a gente ficar aqui nessas delongas, porque é bem batido essas coisas. A única DST que eu queria que vocês lembrassem, que a gente já até falou dela, é o HPV, que como eu falei, né, ganhar uma estrelinha também. É a terceira e última estrelinha. Por que o HPV ganha uma estrelinha? Porque é a DST mais comum. Esse HPV é a DST mais comum no Brasil. De todas. E causa o câncer no colo do útero. Então ele ganha só uma estrelinha por isso, tá? Mas ele é bem batido. É um vírus bem batido a título de prova. Só para vocês tomarem cuidado, porque eu já vi questões dando gráfico de DST e a pessoa achar que o HIV é a mais comum no Brasil. Não é. HIV é a mais séria, mas não é a mais comum. A herpes a gente já falou, que ela entra como DST, mas eu já falei para vocês da questão da herpes. Okay? Só para a gente fechar o assunto, quando a gente fala nas viroses e principalmente nas DSTs, a gente já sabe que prevenção é a solução. E aí, quando a gente fala nisso, tem 3 coisas que ficam em prova. A primeira é a higiene, claro. A segunda, vacina, que é o que está se querendo no corona, claro. A terceira que eu quero lembrar vocês. Principalmente quando a gente fala em DST, cuidado com esse termo monogamia, tá? Ele é válido como resposta. O que é monogamia mesmo?
ter só uma pessoa, tipo, se relacionar só com Só uma um pessoa. parceiro sexual, exatamente. Então, isso aqui é uma forma de prevenção. As igrejas estão certas. A monogamia, ela aparece em questões como forma de prevenção de DST, então não está errado não se aparecer, tá? Porque se você é virgem e seu parceiro é virgem, vocês têm o primeiro contato, né? É uma forma de se prevenir. E não tem outros parceiros depois. Não tem aquela questão da vozinha e do vozinho, que um era pro outro. Nunca, eles não sabem nem o que é DST. Não tem, né? Como? Meninas, meninos, por hoje seria isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Então tá. Semana que vem a gente continua. Abração, meninas. Meninos.